Foi divulgado um estudo que contabiliza o número de lojas na região da Santa Efigênia, região da Cracolândia, e para a surpresa de 0 pessoas, aumentou o número de imóveis desocupados e para locação. A pesquisa da Associação dos Comerciantes informou que atualmente existem 2.000 lojas em funcionamento. 10 anos atrás, esse número era de aproximadamente 15.000. Quem resiste em continuar trabalhando no tradicional ponto de venda de produtos eletrônicos vem enfrentando diversos saques, furtos e roubos, além de ver o faturamento cair 40% ano a ano. Ô, senhor, você já participou da gestão aqui na Prefeitura de São Paulo? Eu quero entender, tem jeito a Cracolândia? Alguém algum dia vai dar jeito nessa região central de São Paulo que tem tanta gente, situação de rua, dependentes químicos? Fala pra gente. A Cracolândia é um problema sério de saúde pública, né? Lógico que tem toda uma questão de segurança pública, até por tudo que a gente tem visto ao longo das semanas, de saques em lojistas deixando a região da Santa Efigênia, lojistas que estavam lá há muitos anos, que ajudaram a construir a região, abandonando aquela região. E outra... Esse mapa ou essa imagem da região da Santa Efigênia causa inclusive aquele sentimento de insegurança que a gente sente nos paulistas aqui da capital e nas pesquisas, né? Eu tenho dito que eu acabei fazendo uma pesquisa ao longo dos meses, até por conta de questões eleitorais, e eu sempre digo, a eleição, nós sempre tínhamos educação, saúde, zeladoria, a questão social como temas importantes de preocupação dos paulistanos e no estado também. A segurança pública passou a ser primeiro ou segundo lugar em todas as pesquisas. Então, o sentimento de insegurança, e por conta até de tudo que a gente tem passado, que a gente não consegue andar na Avenida Paulista com o celular na orelha, com medo de ser assaltado, é reflexo também do que está acontecendo na Santa Efigênia. Pessoal, olha essas imagens que a gente está vendo aí. Ó. Isso aí é lá a região central de São Paulo. E a turma fazendo saque, eles invadem lojas, levam tudo, leva produto. No dia seguinte chega ali o dono no dia seguinte não, às vezes na madrugada, às vezes na tarde da noite, é chamado por alguém, chega lá o proprietário do estabelecimento comercial e está tudo já arrebentado, porta toda arrebentada, os produtos já todos furtados daquele local. Olha ali essa imagem, as pessoas pegam um pedaço de pau e saem batendo na porta. Como é que tem um comércio numa região dessa? Será que alguém, em sã consciência, hoje pensa assim, tô com uma ideia de abrir uma loja lá na Santa Efigênia, lá no centro de São Paulo, ali na região da Praça Princesa Isabel? Ninguém tem mais ideia disso. Pelo contrário, quem tem, tá pensando em sair, né? Paulinho, como é que você vê essa situação aí? Ao que me consta, piorou muito recentemente, nos últimos anos, depois foram feitas algumas mudanças da Cracolândia ali no centro, né? O pessoal ficava num lugar e foi para mais perto ali da Santa Efigênia. Os comerciantes reclamaram muito dessa mudança. Eu não vou lembrar agora se ela foi feita pela prefeitura ou pelo governo do estado. E aí teve esse deslocamento que penalizou muito esse processo. Sem nenhuma dúvida, como o Sim já falou, é um problema enorme de saúde pública. Estava hoje me informando no sentido que estão tendo alguns incentivos de isenção fiscal, de trabalhos para que incentive novos comerciantes a irem para lá, investimento em câmeras e em todo esse processo. Teve um reforço também, aparentemente teve uma parceria entre prefeitura e governo do estado para ter um reforço ali também no policiamento da região. Agora, sem nenhuma dúvida, o problema mais crítico aqui do centro de São Paulo, talvez até do próprio município, um município tão rico, um município tão... que outro dia até a esposa do prefeito se orgulhava de ter loja da Burberry, loja de Porsche, loja de tudo, mas não consegue resolver o básico, que são pessoas ali em extrema condição de miséria. Paulinho, me permita fazer uma correção aqui. Isso não é um problema de saúde pública, isso é um problema
de segurança, de impunidade. Não, mas sem dúvida de saúde alguma. pública, com todo respeito, Diogo. 13 mil comércios fechados. Eu vou repetir, 13 mil comércios fechados. Não é problema de segurança. As pessoas não vão mais lá. É problema de saúde pública. Existe na Cracolândia, não se torna problema de segurança porque você quer que seja problema de segurança. Debatendo aqui, Diogo, você me interrompeu, Diogo. Você me interrompeu para dizer que não é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Vai seguir sendo um problema de saúde pública, mesmo você não querendo que seja um problema de saúde pública. Da mesma maneira. Segue sendo um problema de saúde pública. Conclui, Paulinho, a gente vai ouvir o Diogo. Obrigado. Então, na verdade, o que a gente tem ali, e o que todos os especialistas da área apontam, tirando aqueles populistas, tirando quem está querendo ganhar voto, tirando quem está querendo jogar para a galera, é que é um problema de saúde pública e tem que ser encarado como um problema de saúde pública. Você tem dependentes químicos num nível extremamente crítico, você tem pessoas ali num nível que é muito difícil em termos de ressocialização, de ser reencaixado na sociedade. Então, sim, isso não sou eu que estou dizendo, é todo e qualquer especialista. Vai lá, Diogão. De gestão pública e de saúde pública atende isso como um problema de saúde pública. É claro que nós temos um problema de saúde pública na Cracolândia, mas é mais claro ainda que nós temos muita gente, alguns milhares de pessoas infiltradas lá para cometer crimes impunemente. É o que nós vimos: invadir uma loja, saquear uma loja inteira, depenar, quebrar um comerciante, não foi só um, fazer 13 mil comércios fecharem. Isso não é problema de saúde pública. Justamente isso esconde problema de saúde pública, torna mais difícil resolvê-lo, mas precisa primeiro acabar com essa impunidade imediatamente, que aí o enfrentamento à questão de saúde pública vai ficar menos difícil. Difícil ele é, mas se tirar os vendedores de drogas, se tirar os assaltantes e criminosos de lá e colocar esses na cadeia, a partir daí, sim, se consegue enfrentar um problema sério de saúde pública das pessoas. O senhor Pedroso, não é um problema de saúde pública e de segurança pública e de era isso social, que eu ia falar. E de moradia, e de nós temos principalmente dois problemas. Quando a gente fala Cracolândia, o Paulinho está certo. Ali, Cracolândia é um problema de saúde pública. Quando o Diogo diz Santa Ifigênia, é um problema de segurança pública também. Porque a Santa Ifigênia eu vou juntar com o centro de São Paulo. Nós temos um problema. Nós tivemos essa semana retrasada, 2 holandeses que foram assaltados por uma gangue da Correntinha. Um deles tomou um empurrão, bateu a cabeça, ficou 2 dias no hospital, um dia no hospital e veio a óbito. Então, nós temos um conjunto de problemas na cidade que muitas vezes também precisa que a gente fica só a prefeitura, é um conjunto de problemas que o governo federal tem que ajudar a resolver, que o governo do estado, que é responsável pela segurança pública da cidade, porque querendo ou não, tem lá a GCM, mas a GCM também não dá conta. E falta inteligência policial, eu acho. Inteligência e segurança pública. Porque as gangues, a gangue do Brás, a gangue da 25 de março, quantos anos a gente escuta da gangue na época de Natal, na época de Páscoa, na época do Dia das Crianças, e é a mesma coisa. Então falta inteligência policial. Wilson, você foi no ponto. Como é que a gente pode normalizar? E eu acho que isso é a maior prova de que, é claro, é um problema, como você disse, Koba, de uma frente ampla aí de problemas municipais e, claro, que acaba trazendo também para o debate o governo do estado e a União Federal, mas como é que a gente normaliza a existência da gangue da Correntinha? Todo mundo sabe quem são, tem imagens diárias dessas pessoas ali cometendo crimes e nada se faz para resolver esse problema. É claro que esse estágio de degradação social colabora para perpetuação desse tipo de cenário e outros problemas que vêm atrás. Nós temos, como foi dito aí, diversos imóveis vagos agora na região da Santa Ifigênia. Daqui a pouco chegam grupos, chegam ONGs dizendo que esses imóveis não estão cumprindo a função social e lotam esses prédios vazios de moradores também. E aí esses prédios se deterioram e aí tem o problema da habitação e uma coisa vai puxando a outra. O que nós não podemos, como eu disse, é normalizar esse tipo de situação. É achar que é normal nós termos ali milhares de pessoas consumindo droga e achar que é normal ONG ir até
quer lá distribuir cachimbo, dizendo que é redução de danos. Enfim, eu acho que é a normalização de muita coisa absurda que acaba perpetuando esse tipo de situação. E o Paulinho trouxe aqui a questão do populismo. Eu acho que não existe coisa mais populista do que esse nosso embate raso de, olha, é um problema de segurança. Não, é um problema de saúde. O verdadeiro populismo está no debate que se trava. Porque, reduzindo bem esse debate, a direita dizendo que é um problema de segurança, a esquerda dizendo que é um problema de saúde, nós nos desviamos justamente dessa frente ampla de soluções que uma situação gravíssima como a Cracolândia pede. Ô, Cássio, a gente já teve várias tentativas de solucionar isso, né? E cada gestão tratou de uma maneira. Umas que é como só de saúde, outras só como social, teve até um incentivo financeiro e tal. Outras só de segurança, tiro, porrada e bomba, como se fosse resolver. Você acha que está faltando alguém algum dia sentar na mesa e falar, vamos cuidar disso de uma maneira geral? Vou pegar até um gancho do Dieguito aqui. A gente tem discutido muito qual é o problema, mas a gente tem discutido pouco quais são as possíveis soluções para aquele problema. O fato é que nós temos milhares de pessoas lá que têm um vício. Essas pessoas, por si só, tamanha gravidade do vício, não têm uma capacidade de autodeterminação no sentido de falarem, olha, preciso de tratamento. E, obviamente, nós temos lá assistência social diariamente falando, olha, você quer ser levado para uma clínica? Olha, você quer ser levado para uma internação? E, obviamente, essas pessoas dirão que não querem. Então, partindo para essa solução, eu acho que a gente tem que discutir, em primeiro lugar, a possibilidade de internação compulsória. Compulsória no sentido que, repito, essas pessoas são incapazes de, por vontade própria, entenderem que tem um problema de saúde pública. A partir do momento que nós entendemos pela possibilidade da internação compulsória, vem o segundo ponto, que é o ponto da segurança pública. O crack, a droga lá utilizada, ela não se cria, ela não chega lá sozinha. Ela tem não cai do céu, né, Cássio? Exatamente. Ela tem uma linha de produção, tem alguns fornecedores que estes normalmente não são viciados, precisam ser combatidos através dos instrumentos policiais. Então, para resumir, eu acho que o Diogo e o Paulinho precisam dar as mãos e unirem as suas possibilidades de solução para que a gente chegue efetivamente a uma conclusão da Cracolândia. É o presidente e o relator da comissão de trabalho para resolver a Cracolândia, o Jogo da Luz, e o Paulinho Loyola, que pediu. Fala, Paulinho. Na verdade, gente, não tem ninguém, nem pela esquerda, apesar das seguidas tentativas de ficar criando espantalho e colocando coisas na boca, inclusive que eu não disse, defendendo que isso seja um problema simples. Por que eu defendo a questão enquanto um problema de saúde pública? Primeiro, porque é o que todos os especialistas apontam em relação ao assunto. Segundo, vamos tentar separar causa e consequência. A causa central da razão daquelas pessoas estarem ali não é a violência, não foi a violência que jogou elas para lá. Né? A causa raiz não se trata de uma questão de segurança pública. Como o Diogo conseguiu até elaborar um pouco melhor depois, e eu concordo, a questão da segurança, ela se aproveita de um problema que está colocado, de um problema social grave, mas que centralmente é um problema de saúde. O problema de dependência de droga é um problema de saúde, é a falta de expectativa. Então, assim, ninguém se juntou ali inicialmente para cometer crimes. Mas também pela oferta de droga no local. Sim, que está inserida dentro de um problema de saúde pública. O problema inicial, ele é um problema de saúde pública. E possivelmente para resolver, e eu tenho acordo em relação a isso, vamos precisar de ações que vão na linha da segurança pública, tanto que eu destaquei essas ações. Eu falei da instalação de câmeras, eu falei do reforço de policiais na região, eu falei que o legislativo está dando incentivos fiscais para que outras empresas se instalem na região, porque de fato o problema é complexo e não tem ninguém na esquerda que eu conheço dizendo que o problema é simples e que ele é só de segurança, só de saúde. Agora, essa aglomeração, ela é causada inicialmente por uma questão de saúde pública. Então tem ações na linha de saúde pública que precisam ser tomadas inicialmente e que também sejam tomadas ações de segurança pública. Eu não sou contra isso. Ô, Aninha Beatriz, tem dependentes químicos porque lá vende drogas, traficantes, ou tem traficantes porque lá tem dependentes químicos?
E aí? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Olha, eu acho que a gente tem uma discussão aqui que ela é extremamente complexa. E se não fosse, a questão já teria sido resolvida. Como a gente comentou aqui, já foram feitas diversas tentativas, mas o que eu acho é que justamente por esse entendimento de tipificar, de separar o problema ou saúde ou segurança, toda vez que um lado do problema é atacado, o outro fica vazio. E isso acaba fazendo com que o problema se perpetue e se transforme. É o que a gente comentou. Hoje o problema é ali na região central, na Santa Efigênia, porque em algum momento ele desceu. Eles estavam mais para cima e acabaram descendo. Então não adianta só mudar de lugar. Ou, acho que não me engano, era na gestão João Dória, que ele jogava água nas pessoas, achando que com isso elas sairiam do lugar e isso resolveria qualquer tipo de problema. Eu tô 100% com o Paulinho no sentido de que o fundamento é saúde. O fundamento são pessoas que não conseguem mais pensar por si próprias porque estão viciadas numa droga. E dentro desse ambiente existem pessoas muito mal intencionadas, e aí estou com o Diogo por conta da segurança pública, que se aproveitam disso para ganhar dinheiro. Então é preciso, e aí é uma outra discussão, eu vou só jogar a bomba e não vou me aprofundar, que haja um planejamento que seja de longo prazo, de médio prazo. A gente não vai conseguir resolver esse problema de um dia ou de um mês para o outro. Talvez de uma gestão para outra. A gente precisa ter uma equipe multidisciplinar, apartidária e bem intencionada que seja capaz de elaborar um plano de ação que possa continuar ao longo de diversas gestões. Porque isso não vai acabar em 2, 4, 6 anos. A gente vai passar por algumas dessas frentes aí, mas eu quero já lançar aqui uma pergunta na roda. Uma das propostas é a internação compulsória que o Acácio falou aqui. Você acha, Diogo, que se a gente tiver uma política de internação compulsória, se o Ministério Público de São Paulo abraçar a ideia, que era quem colocava o pé, né, era contra a Defensoria Pública de São Paulo, você acha que a gente consegue, de alguma maneira, dar um primeiro passo na solução do problema? Primeiro passo não, é um dos passos que eu acho importante, mas não é dizer que sem isso não dá para fazer nada. Primeiro vamos ter que separar um pouco as coisas aqui. Nós estamos falando do problema dos lojistas na Santa Efigênia. Esse é um problema de segurança indiscutivelmente. Eu quero ver quais bandidos foram presos. Agora, no conjunto da Cracolândia, sem dúvida, nós temos lá vítimas, as principais delas são os dependentes químicos e a população em geral. Essas são as grandes vítimas. Lá no meio nós temos bandidos comuns que estão para saquear celulares, etc., para fazer dinheiro com isso. Nós temos os piores dos bandidos, que são os traficantes, que estão lá para incentivar o consumo da droga, incentivar a bandidagem para que possa ter mais consumo, mais compra e consumo de droga. E nós temos uma parcela que são pessoas que estão simplesmente deslocadas da vida. Gente que não está em casa porque brigou com a família, porque não deu conta de pagar as despesas do cotidiano, está meio fugindo de credores, gente que veio de outros estados, que veio do interior e não tem onde morar. Então tem muitas pessoas que são fáceis de resolver. Uma parcela na cadeia e não se discute. Uma parcela reencaminha para o trabalho, e não é pequena essa parcela. E tem os dependentes químicos que estão lá consumindo droga há 5, 8, 10 anos, esses precisam de tratamento. Nem sempre a internação compulsória, porque muitos deles, sem dúvida alguma, aceitam o tratamento e a internação voluntária. Ao fazer isso, a gente já diminuiria tanto o problema que esses casos mais graves de internação compulsória ficariam mais visíveis para daí a gente saber como resolver. E tem outro tipo de internação, né, Wilsinho? Que tem a compulsória, que é aquela que não interessa. Vai internar e pronto, está lá, alguém pega e leva para uma clínica de reabilitação. A voluntária, que a pessoa se coloca à disposição, ela quer ser internada. E tem a internação involuntária, que é um meio campo ali em que se identifica algum familiar que, respondendo pelo dependente químico, esse familiar autoriza a internação e aí, com base nessa autorização, se interna involuntariamente alguém. Ou seja, tem jeito, de alguma maneira, de alguma parcela daquelas pessoas, ou se internarem voluntariamente ou involuntariamente, já resolveriam um bom... Não, mas eu quero trazer também, existe uma outra política pública que tem há anos sendo tentada, que também não tem trazido resultados, ou aparentemente, não tem o número, aparentemente não traz resultados, que é a ocupação do centro.
né? Ou seja, o governo de estado trouxe secretarias para o centro, imaginando que isso ia povoar, os funcionários públicos iam trabalhar. Tem uma proposta do Palácio dos Bandeirantes vir para a região ali. Isso que eu ia falar. O Tarcísio foi eleito com a proposta de acabar com o espaço, não acabar com o Palácio, né? Mas as secretarias e a sede do governo seria no Palácio dos Campos Elíseos. Campos Elíseos. O próprio Serra tentou fazer isso, mas a reforma era muito cara, ele acabou desistindo. Então não sei se como tá essa questão da reforma, se a reforma já está sendo feita. Mas construção de habitações populares ali na região onde fica a Estação da Luz, mas não tem, aparentemente, não tem surtido resultado. Porque você vai lá à noite, vai à noite, no final da noite, vai agora, domingo, final de tarde, lá, quase à noite. O centro tá vazio, não tem comércio, não tem restaurante, você não consegue ainda um resultado. Fica uma região até mais atrativa pro crime, na verdade, né? É isso. E aí, quando falta inteligência também de segurança pública, o crime acaba comandando aquele pedaço. O próprio Anhangabaú foi concedido de forma que as pessoas pudessem ocupar através de shows, de festas, que tem acontecido, mas acabou o show, vai todo mundo embora, o centro voltou a ficar morto. Então eu acho que existe diversas políticas sendo pensadas e tentadas, umas com mais articulação, outras com menos, mas que ainda não tem surtido efeito que nós, sociedade, gostaríamos de ter, que é o que a gente muitas vezes vê na Europa e nos Estados Unidos, que você passa o dia e a noite rodando o centro dos lugares históricos, com muita gente participando e com restaurantes e bares. A Cássio, o Diegão e o Paulinho pediram, quem tiver bem a ver com o que o Wilson falou já... Eu tenho porque é um complemento à política de ocupação do Wilson. Eu acho que na via contrária, Wilson, eu acho que o que tem que ocorrer também é a descentralização do atendimento social que ocorre ali. Porque... Por que a gente tem aglomeração ali no centro? Porque é lá no centro que atua a ONG que distribui o cachimbo pro viciado, o atendimento social, a distribuição de alimentos. E o Diogo tocou num ponto interessante, que é o rompimento que esses dependentes muitas vezes têm com os seus familiares. Então, a política de descentralizar esse equipamento social para aproximar das origens desses dependentes químicos, levando ele de volta ali pro bairro onde ele de repente cresceu, onde está a mãe, o pai, o pastor da igreja ou o padre, enfim, eu acho que é um elemento fundamental também para colaborar na recuperação desses dependentes. Mas enquanto esse equipamento estiver todo ali no centro, é lá que o viciado vai buscar consumir droga, porque ali ele tem a oferta de droga, ali ele tem o cachimbo que ele vai utilizar para consumir a droga, e ele tem a alimentação. Enfim, é o pacote completo ali para a gente perpetuar a situação de dependência química. Acontece, Diego, isso durante muitos anos a Cracolândia foi pulverizada. Nós tínhamos algumas Cracolândias na cidade de São Paulo. Eu acho que de pouco tempo para cá, de alguns anos para cá, que foi adotada essa perspectiva de unificar num único lugar, primeiro por incomodidade. Se a gente lembrar, a gente tinha aqui na Paulista uma concentração que acabou sendo deslocada para o centro. Então, essa tentativa, essa política de pulverização já foi adotada e não deu certo também. E o Dilcinho bem falou do problema do centro, né? Ele até estendeu um pouco. Eu acho que o centro como um todo, a questão é criminalidade, falta de ocupação. E a Cracolândia é um ponto, é um dos problemas que a gente enfrenta no centro hoje. E aí, só para acrescentar aqui uma questão, eu tenho discordância de um ponto que você trouxe, porque, na verdade, quem foi atuar ali foi porque essas pessoas já estavam ali e foram, a partir disso, acolher essas pessoas e trabalhar para que elas tivessem uma qualidade de vida maior. Então, por exemplo, eu quero lembrar aqui que teve um programa que foi bem sucedido, que tem números para mostrar. Por exemplo, o programa de braços abertos do Haddad, que recebeu muita crítica dos paulistanos na época, tem alguns números que são bem interessantes para a gente analisar e buscar entender melhor. Nesse programa, o usuário estava de fato ali no centro, e aí você tem que 88% afirmaram reduzir o uso de crack, que 83% aceitaram tratamento de saúde, que 53%
recuperaram o contato familiar, que você comentou aqui, Diego. Que 64% aderiram às frentes de trabalho propostas. Que 83% não tinham documentação e passaram a tirar a partir do programa. Então, acho que não é uma questão também de não ter solução. E eu lembro quanto esse programa foi enfrentado aqui em São Paulo e criticado, mesmo tendo sido um programa muito bem sucedido em termos de política pública, destacando aqui alguns... Bem sucedido, a Cracolândia continuou bem sucedido, ele foi muito bem vendido. Foi muito bem vendido. Dava dinheiro pro cara comprar crack. As pessoas ganharam documento, ganharam moradia, ganharam tudo, só que aumentou a quantidade de moradores e de dependentes ali. Portanto, não dá para dizer que foi um programa bem sucedido de forma alguma. Nem dá para dizer que aumentou por causa do programa. Essa causalidade não é real. Não disse nem por uma coisa nem por outra, mas não dá para concluir que um programa foi bem sucedido quando você teve aumento da população com esse problema e nenhuma demonstração minimamente fática de que esse programa não tenha sido propaganda apenas e sim algo de concreto. Mas eu trouxe vários dados fáticos aqui. Não, 83% tiraram o documento e não tinham. Mais de 60% aceitaram a questão de tratamento de saúde. Mais de 50% passaram a trabalhar a partir do programa. Se fosse verdade, se esses números fossem verdadeiros, o resultado teria sido outro. Se uma parcela tão grande teria deixado aquele local para ir trabalhar, isso já teria mudado muito. Lógico que isso foi propaganda. São pesquisas que não estão corretas. Não há a menor dúvida disso, Paulinho. Tinha mais gente morando lá na Cracolândia na época dos braços abertos, onde a prefeitura dava dinheiro e muitos dos moradores usavam isso para comprar mais crack do que hoje. É lógico. Isso é reflexo de políticas que muitas vezes não tiveram sua continuidade. Mas, volto a dizer, pode pegar os números, Paulinho, com essa pessoa que está te mandando. Lá na época, quando o João Dória assumiu, existiam 4.000 pessoas na Cracolândia. Tanto é que você tinha que confinar elas todas numa rua, porque para ter algum tipo de acesso e tratamento. Hoje tem 1.200, 1.500. Não estou querendo comemorar, porque eu acho 1.200, 1.500 muitas pessoas. Mas havia muito mais. Não deu certo, braços abertos. Mas desculpa, só para finalizar esse ponto, o que não dá para dizer, gente, é que existe uma causalidade entre o efeito do programa e o aumento da quantidade de pessoas. O aumento da quantidade de pessoas pode ter sido em razão de N fatores. Não dá para mas dá para dizer que o programa fracassou. Não, ninguém disse isso. Apenas você que estabeleceu uma casualidade de 800 pessoas e em cima dessas 800 pessoas, esses resultados foram os resultados. E assim, esse programa não inventou esse tipo de ação. Esse tipo de programa já havia sido testado antes nos Estados Unidos, no Canadá, com sucesso. Então, assim, não é que o Haddad inventou isso. Não, eu não disse que isso inventou. Você vai em Los Angeles, tem gente fumando crack dentro do metrô. Não sei onde que deu certo nos Estados Unidos. É que você falou que deu certo nos Estados Unidos. Eu tô te dando lugar em Los Angeles. Eu falei que tinha um programa lá, pelo amor de Deus. Vamos ouvir a Aninha Bento. Muito obrigada, senão eu vou falar que é mansplaining. Polêmica, hein? Essa turma faz figurinha. O que eu tô questionando não é a veracidade desses dados, mas é a forma de apuração. Porque é muito raso falar que não sei quantos % voltou a falar com a família. O que é voltar com a família? Não sei quantos aceitaram a proposta de trabalho. Mas essa pessoa continua trabalhando? Ou essa pessoa voltou para Cracolândia? Ela aceitou a ajuda. Tá bom, ela fez o tratamento até o final? Ou ela foi em uma consulta médica e voltou a consumir droga? Eu acho que assim, a iniciativa, ela é excelente, porque a gente precisa começar e partir de algum lugar. Mas eu questiono um pouco como foi feita a apuração desses resultados. Porque não é o que a gente vê na rua. E aí, só para complementar, porque a gente estava falando inicialmente da Santa Ifigênia, a gente aqui na Jovem Pan, com certa frequência, fala das dificuldades que o empresário, que o empreendedor, o pequeno, médio empreendedor tem. Eu coloco aqui uma questão muito importante que diz respeito à venda presencial, ainda mais de eletrônicos. Hoje a gente tem esse mundo globalizado que você compra um celular, uma impressora, alguma coisa, entregam na sua casa, você tem
você pelo menos deveria ter a garantia de que isso vai ser entregue. Você não vai correr nenhum tipo de risco de buscar um produto caro em algum lugar. Então, existem vários elementos que, associados a toda essa questão da Cracolândia, fazem com que não haja incentivo nenhum para alguém continuar vendendo eletrônicos na Santa Ifigênia. Até porque, num evento de saque, como a gente tem visto aí, viu nas filmagens, são produtos valiosos e de fácil comercialização. Então, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que fazem essa drástica redução de imóveis Para concluir, Diogo da Luz, a gente tem 23 segundos. Vamos rapidamente. Eu, como frequentador habitual da Santa Ifigênia, hoje em dia um pouco menos, por medo que tenho, na minha pesquisa de ouvido, percebi claramente que os comerciantes, se transeuntes, diziam, estão dando dinheiro para as pessoas comprarem crack, o negócio está piorando. Essa era a sensação clara que a gente tinha lá. Eu nunca quis estabelecer fato de uma coisa ou outra, mas você disse que teriam melhorado os resultados com base nos trabalhos do Haddad. Infelizmente, não há nenhum fato que demonstre isso. Na verdade, só tem torcida de vocês quanto programa. Os dados são oficiais da prefeitura, vocês podem checar depois.